Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. Estudantes discutiam ansiosamente seus próximos testes de despertar para determinar seus talentos e profissões. No meio da conversa, uma voz se destacou. Mo, acorde rapidamente. O personagem principal lentamente abriu os olhos, absorvendo seus arredores com uma mistura de confusão e pânico. Onde estou? O que está acontecendo? Ele perguntou, tentando se orientar enquanto lidava com uma dor de cabeça súbita. A realização o atingiu. Ele não estava mais na Terra, estava na Estrela Azul, um planeta semelhante à Terra, mas transformado por um evento catastrófico 100 anos atrás. Esse evento havia libertado milhões de monstros, levando à destruição e ao caos generalizados. O planeta, outrora próspero, agora era um campo de batalha onde bestas ferozes vagavam livremente. Neste novo mundo, os humanos nasciam com talentos únicos, e a sobrevivência dependia de passar pelo teste de despertar para aproveitar essas habilidades. Mo descobriu que, ao mudar de profissão e se tornar caçadores, magos, assassinos ou guerreiros, alguém poderia resistir ao ataque monstruoso. Esses indivíduos despertos, reverenciados como as elites do mundo, desfrutavam de uma vida de luxo e poder. A mente de Mo acelerou enquanto ele juntava os estranhos paralelos entre este mundo e o Gênesis, um jogo que ele havia jogado fervorosamente em sua vida anterior. Ele percebeu que de alguma forma havia cruzado para uma realidade onde o jogo havia se fundido com o mundo real. No Gênesis, ele havia sido uma força indomável conhecida como o Deus da Guerra Supremo, vestido de roxo e empunhando um tremendo poder. Ele deixará um rastro de monstros derrotados, inimigos e até titãs. No entanto, seus triunfos no jogo foram interrompidos. Apesar de sua habilidade, ele não conseguiu superar a convocação implacável de lacaios pelo chefe final, o que eventualmente o deixou indefeso e sem ar, enquanto os monstros se aproximavam para matá-lo. Em seus últimos momentos no jogo, ele bateu a cabeça no teclado de frustração, amaldiçoando seu destino. Apenas um passo. Eu estava a apenas um passo de me tornar um deus. Enquanto Mo estava perdido em seus pensamentos, relembrando o jogo e seus paralelos com este novo mundo, ele foi abruptamente trazido de volta à realidade por um tapa firme nas costas. Ao se virar, viu seu amigo LeRon parado ali com uma expressão meio exasperada, meio divertida. Ei, você tem tempo para devaneios hoje? Surpreso, Emo exclamou. Cara, não esperava que você também tivesse cruzado. LeRon, claramente confuso, perguntou. Cruzado. Emo percebeu que LeRon, com sua aparência e personalidade surpreendentemente semelhantes à de sua vida anterior, não tinha conhecimento do cruzamento bizarro entre o jogo e esta realidade. Para Emo, era evidente que seus relacionamentos interpessoais e ambientes de vida em ambos os mundos compartilhavam semelhanças notáveis. Segurando o braço de Mo com uma mistura de ansiedade e desespero, LeRon confidenciou. Estou tão nervoso com a avaliação dos talentos do despertar. É uma oportunidade única na vida. Se eu falhar na avaliação da escola amanhã, meu pai vai me matar, lamentou, sua voz tingida de medo genuíno. Emo lembrou como no Gênesis os talentos eram despertados ao tocar a pedra do despertar no reino dos novatos. Inclinando-se para perto, LeRon sussurrou. Cara, estou enfrentando uma crise de vida ou morte amanhã. Você não pode me dar uma mãozinha? Emo, olhando pensativamente para sua própria mão, respondeu. Bem, você precisa deixar claro como posso ajudar. LeRon, com os olhos suplicantes, disse, minhas exigências não são altas. Só preciso despertar meu talento suavemente. Isso será suficiente para meu pai. Você está sempre entre os 3 primeiros em nossa classe, cheio de ideias. Por que não ajuda seu amigo no último minuto? Mo ponderou, ciente de que experiência e habilidades de jogo que possuía podem não se traduzir completamente para este mundo. Jogos são jogos e realidade é realidade. Ele pensou, não tenho certeza de quanto este mundo está conectado ao Gênesis. Terei que verificar por mim mesmo. Sentindo a crescente ansiedade de LeRon, Emo se levantou com um sorriso tranquilizador. Não se preocupe com isso, disse confiante. Vou entrar no reino secreto primeiro e pensar em uma solução. Enquanto Emo se afastava, Leon se iluminou com um sorriso de alívio. Que a sorte esteja do seu lado, meu irmão. Se você conseguir, eu te convido para uma refeição por um ano. Com um novo sentido de propósito e determinação, Emo seguiu ponderando os desafios à frente. Ele sabia que navegar neste mundo exigiria toda a sua astúcia e habilidade, mas com o destino de seu amigo pendurado na balança, o fracasso não era uma opção. Ao observar o portal diante dele, Emo ouviu a multidão ao redor discutindo estratégias. Devemos lidar com os peixes pequenos primeiro, sugeriu uma pessoa, mas outra discordou. Não é certo. Vai consumir muita energia se eles aparecerem. Uma voz atravessou a conversa. Os monstros são muito fortes. Me dê uma mão. No entanto,
Mo permaneceu focado no portal, reconhecendo-o como a entrada para outro reino. Com uma mistura de excitação e determinação, ele estendeu a mão em direção ao vórtice giratório. Vamos ver como o mundo parece quando o jogo e a realidade estão fundidos, ele pensou, dando um passo em direção à luz brilhante do portal. A luz era intensamente cegante, forçando Emma a proteger o rosto enquanto seus olhos se ajustavam. Os arredores ficaram claros, e ele se encontrou. Ele se viu na Vila dos Novatos de Gênesis, uma réplica perfeita do mundo do jogo que ele conhecia tão bem. Foi uma realização incrível descobrir que agora estava em um mundo onde sua experiência de jogo poderia influenciar diretamente a realidade. De repente, uma notificação do sistema apareceu, indicando que uma transformação de ligação estava em progresso. As porcentagens de sincronização rapidamente subiram para 50%, 70%, 100%. Que transformação de sistema será essa? Ele se perguntou em voz alta. O sistema respondeu, confirmando o sucesso da ligação do sistema de transformação no nível 1. Explicou que duas habilidades ativas que atendiam a condições específicas poderiam ser transformadas em uma nova habilidade passiva com o poder influenciado pelos atributos do personagem. Pode realmente transformar habilidades ativas em passivas, ele pensou. Se este sistema realmente espelhasse o de Gênesis, era incrivelmente poderoso. Ele sabia, por sua experiência de jogo, que 99% das habilidades em Gênesis eram ativas, com limites de tempo de recarga, tornando impossível ativá-las indefinidamente. Isso frequentemente deixava os jogadores vulneráveis a contra-ataques em batalha. As habilidades passivas eram um divisor de águas. Elas permaneciam ativas permanentemente, sem restrições de tempo de recarga e só eram acionadas sob certas condições. À medida que o nível aumentava, a possibilidade de acionar essas habilidades também aumentava infinitamente, explicando sua raridade e valor. Emo ficou ali contemplando as novas habilidades que tinha à disposição. O potencial de converter suas habilidades de jogo para esta realidade era imenso. A excitação de Mo era palpável enquanto ele contemplava o potencial do sistema de transformação. Mas agora, com a possibilidade de converter habilidades ativas em passivas, ele sentiu uma onda de esperança. Talvez desta vez ele pudesse retificar seus arrependimentos passados. Enquanto ele pensava em suas opções, uma notificação apareceu, solicitando que ele selecionasse uma habilidade para transformação. As opções apresentadas eram Uppercut, Onda Cortante, Deslize e Troca de Arma, com esta última atualmente nativa. Sem hesitar, Emo escolheu Onda Cortante como sua primeira escolha. Após a seleção, Emo adquiriu a habilidade Onda Cortante, juntamente com uma espada digitalizada verde, uma manifestação de sua escolha. O sistema detalhou as capacidades da Onda Cortante no nível 1. Um poderoso golpe ascendente criando uma onda que causa dano múltiplo em um raio de 3 metros. Outra notificação confirmou a transformação bem-sucedida da onda cortante em uma habilidade passiva. Agora, ela tinha uma chance de 30% de ser automaticamente liberada ao atacar. Além disso, após acionar a onda cortante, ela se transformaria em um ataque de energia da espada, ganhando um bônus de 1,5 do atributo de força e concedendo a Emo um breve momento de invencibilidade. Ansioso para testar sua nova habilidade, Mo balançou a espada, maravilhando-se com o método de ataque aprimorado e os valores de dano adicionados. Mas seu momento de experimentação foi interrompido quando o Minotauro se aproximou subitamente por trás, as correntes tilintando, seus olhos laranjas brilhando ameaçadoramente e brandindo uma faca de açougueiro pronta para matar. Reconhecendo como um Minor de nível 3, um monstro desafiador mesmo nos campos de treinamento, Emo viu isso como uma oportunidade perfeita para a prática de combate real. Quando o Minotauro investiu, Emo se preparou para um contra-ataque, ativando sua onda cortante. Ele desencadeou uma poderosa energia roxa, enviando o Minotauro recuando para trás em direção a uma pedra. O impacto resultou em uma explosão massiva, demonstrando a natureza formidável de sua habilidade recém-adquirida. De pé em meio à poeira baixando, Emo sentiu uma onda de confiança. Este encontro foi um testemunho de suas capacidades nesta nova realidade, onde as linhas entre o jogo e a vida real se confundiam. Ele percebeu que não estava apenas jogando um jogo, estava vivendo. Com cada balanço de sua espada, Emo se aproximava mais de realizar seu sonho de alcançar uma destreza divina neste mundo nascido de Gênesis. A batalha com o Minotauro estava longe de acabar. Apesar do poderoso ataque de Mo, cortando um de seus chifres, os olhos vermelhos demoníacos da besta ardiam com uma fúria não saciada, ainda firmemente determinada na destruição. Emo observou com admiração que permanecerá ileso após seu ataque, mas o Minor, não intimidado, saltou alto no ar, mirando em desferir sua faca de açougueiro diretamente nele. Ágil e rápido no pensamento, Emo esquivou-se do bombardeio de ataques, mas ele estava ciente de suas limitações,
com apenas nível 1. Derrotar um Minotauro parecia uma tarefa impossível. Pego de surpresa, a faca de açougueiro do Minotauro veio descendo em sua direção. Emo se preparou, bloqueando o golpe letal com sua espada, mas para sua consternação, sua espada se despedaçou, deixando-o indefeso naquele momento crítico. Quando a faca estava prestes a cortá-lo, sua habilidade passiva Onda Cortante ativou inesperadamente. Isso acionou uma janela de invencibilidade de 0,2 segundos, permitindo que Emo evitasse por pouco o golpe mortal. A ativação da Onda Cortante não apenas o salvou, mas também liberou um poderoso contra-ataque. Aproveitando essa oportunidade inesperada, Emo se agachou baixo e, com a onda de força recém-descoberta, lançou uma onda cortante empoderada no Minur. Sua espada cortou o ar com uma energia feroz, atingindo o monstro com tanta força que o fez recuar, com os dentes estilhaçados pelo impacto. O Minotauro foi derrotado, desabando em um monte enquanto uma explosão maciça marcava o fim da batalha. De pé, vitorioso sobre o cadáver do Minotauro, Emo refletiu sobre o significado deste momento. A transformação de suas habilidades ativas em uma forma passiva não apenas eliminou o problema dos tempos de recarga, mas também introduziu um novo sistema dinâmico de dano. Esta descoberta não era apenas uma vantagem tática, mas simbolicamente representava Emo superando a limitação que o havia segurado em sua vida anterior. Ao olhar para o sol poente, um senso de triunfo o inundou. Este mundo, uma mistura de jogo e realidade, lhe ofereceu uma segunda chance. Uma chance de retificar seus arrependimentos passados e ascender a um status divino. Com o poder do sistema de transformação à sua disposição, Emo se sentia confiante de que poderia conquistar qualquer desafio que surgisse. Algo chamou sua atenção de repente por trás. Instintivamente, ele girou e desferiu um golpe letal no pescoço de um monstro se aproximando, seu sangue derramando-se enquanto ele entregava um chute poderoso. A força de seu chute fez a criatura deslizar pelo chão. Ao seu redor, havia um testemunho de seus esforços. Pilhas maciças de cadáveres de monstros, evidência da prática rigorosa que ele havia empreendido para aprimorar suas novas habilidades e capacidades. Examinando a cena, Mo se deparou com sua espada quebrada. Ele havia passado várias horas no reino dos novatos se familiarizando com a experiência de combate de sua vida anterior. Este treinamento rigoroso havia fortalecido sua confiança em ajudar Le Hong com a avaliação do despertar amanhã. Desde que conheço o reino para a avaliação de amanhã, ajudar Le Hong não será difícil, ele pensou. Nesse momento, uma notificação apareceu, instando-o a selecionar sua segunda habilidade passiva para a transformação. Emo contemplou suas opções, considerando as armadilhas comuns dos iniciantes neste mundo, poder de ataque insuficiente e tempos de recarga prolongados das habilidades. Tendo já escolhido uma habilidade para poder de ataque, ele decidiu que a segunda habilidade deveria abordar a questão dos tempos de recarga. Ele selecionou a troca de arma, adquirindo a habilidade de nível 1. Após a ativação, ele recebeu uma notificação confirmando a transformação bem-sucedida. A habilidade passiva de troca de arma reduzia o tempo de recarga para a troca de armas em 30%. Uma onda de energia roxa envolveu seu corpo quando ele percebeu o potencial dessa nova habilidade. Abrindo seu inventário, Emo notou várias armas novatas básicas. O efeito passivo da troca de arma permitiria trocas rápidas entre essas armas em combate, fornecendo uma vantagem tática significativa. Ele verificou sua janela de status, notando seus atributos equilibrados: força, agilidade, espírito e constituição, cada um em 20. Suas habilidades passivas atuais eram onda cortante e troca de arma, e sua avaliação de poder de combate era impressionantemente de 500. Com essas novas habilidades e uma abordagem estratégica para o combate, Emo se sentiu preparado para quaisquer desafios que surgissem. Enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, Emo sabia que a próxima avaliação de despertar seria um passo crítico em sua jornada, e ele estava pronto para enfrentá-la de frente. Ao entrar no portal que cintilava na árvore, Emo pensou para si mesmo: tudo está pronto, só precisa esperar pela avaliação de amanhã. No dia seguinte, a área de avaliação estava agitada com atividades, participantes e espectadores reunidos ao redor do portal, com muitos sentados nas arquibancadas discutindo estratégias e preparativos. Emo ouviu pedaços de conversas sobre poções de cura e gerenciamento de inventário, perdido em seus pensamentos. Ele foi trazido de volta ao presente por seu amigo Le Hong, que declarou entusiasticamente sua prontidão para seguir o líder de Mo. Le Hong revelou que seu pai havia usado sua riqueza para adquirir o mapa para a avaliação de hoje, inadvertidamente falando um pouco alto demais sobre essa vantagem clandestina. Percebendo o potencial para atenção indesejada, Mo aconselhou Le Hong a manter a voz baixa para evitar que outros soubessem sobre os métodos do pai dele. Le Hong rapidamente cobriu a boca, reconhecendo seu erro e prometendo ser mais discreto. Juntos, eles revisaram o mapa para o Flame Fisher,
um reino que se diz ser escolhido pelo professor Lu, conhecido por seus requisitos rigorosos. Mo reconheceu o Flame Fisher como mapa iniciante com a maioria dos monstros distribuídos em torno do nível 10, desafiador, mas não excessivamente. Virando-se para Lehong, Mo perguntou sobre o nível mais alto de monstros que ele poderia enfrentar sozinho. Lehong respondeu que ele poderia lidar possivelmente com monstros até o nível 5 com seu máximo esforço. Mo não pôde deixar de sentir-se ligeiramente consternado com a força limitada de Lehong, percebendo que teria que confiar muito em suas próprias habilidades para compensar. Enquanto discutiam sua estratégia, uma voz por trás chamou sua atenção. Isso mesmo, comentou a voz, intrometendo-se em sua conversa privada. Enquanto Mo e Lehong discutiam seus planos para avaliação, foram interrompidos por Emo Fong, um aluno rico e arrogante de uma classe vizinha, acompanhado por dois companheiros desagradáveis. Emo Fong provocou Lehong, sugerindo que ele desistisse da avaliação para evitar constranger seu pai. Lehong, enfurecido pelo insulto, retrucou agressivamente. Mo rapidamente interveio, tentando acalmar seu amigo, mas Lehong estava decidido a confrontar Emo. Mo, sem se deter, apontou que ele era o sensato por tentar parar o comportamento imprudente de Lehong. Em uma resposta rápida à provocação de Mo Fang, Mo inesperadamente o fez tropeçar, fazendo-o cair no chão, muito para seu embaraço. Enquanto Emo se levantava furioso, ele investiu contra Mo questionando sua vontade de viver, mas Mo, com sua força e agilidade recém-descobertas, pegou o golpe de Mo Fang de forma fácil, deixando-o chocado e questionando como Mo tinha se tornado tão forte. Aproveitando o momento, Mo propôs uma aposta sobre o resultado da avaliação de Lehong, afirmando com confiança que Lehong superaria Mo. As apostas eram altas. O perdedor teria que correr nu pelo parquinho gritando o nome do pai do vencedor 3 vezes. Emo Fong e seu amigo, inicialmente chocados, explodiram em riso, zombando do absurdo da aposta. Eles perceberam o desafio como uma vitória fácil, dada a clara diferença de habilidade entre Lehong e Emo. No entanto, a confiança inabalável de Mo em Lehong e sua aceitação da aposta deixaram Emo questionando sua sanidade. Sem o conhecimento de Fong e dos espectadores, Mo tinha um plano estratégico. Com suas habilidades aprimoradas e entendimento profundo dos desafios da avaliação, Mo estava confiante no potencial de sucesso de Lehong. Notando o desânimo de Emo Fang, Mo encorajou a ter fé em si mesmo. Emo Fong, no entanto, parecia sobrecarregado pelo peso das expectativas de seu pai e pela perspectiva da avaliação. Ele confessou que apenas queria passar na avaliação para agradar seu pai e garantir algum dinheiro de bolso. Toda a situação parecia desnecessariamente escalada para ele. Sentindo o desconforto de Emo Fang, Mo se aproximou sussurrando uma estratégia secreta em seu ouvido. A revelação trouxe uma faísca de esperança aos olhos de Emo, e ele não pôde deixar de perguntar: "Você tem certeza disso?" Emo, com um sorriso confiante, ele assegurou-lhe a eficácia do plano. Energizado pela garantia de Mo, Emo gritou com determinação renovada, prometendo fazer Mo Sênior gritar seu nome. O diretor de notas logo chamou a atenção de todo, anunciando o início oficial da avaliação. Enquanto Emo Fong e os outros se aproximavam do portal, Emo se virou para Mo, insinuando seu sucesso antecipado na avaliação. Com isso, todos eles atravessaram o portal para o mapa Flame Fisher, materializando-se no meio de uma área de vulcão. Mo observou os arredores, reconhecendo o layout da masmorra, um vulcão maciço com lava escaldante habitada principalmente por orcs malignos e demônios. O chefe final, Zin, aguardava no cume. Apesar do ambiente traiçoeiro, Emo sentiu uma estranha sensação de nostalgia. Já fazia muito tempo desde que ele havia navegado em uma masmorra iniciante, mas a familiaridade do cenário trouxe uma sensação de calma. De repente, sua atenção foi atraída por uma ameaça iminente. 2 monstros orcs, devotos da lâmina de chama, carregavam em sua direção. Com sua pele verde feia e status de baixo nível, pareciam gerenciáveis. Emo habilmente esquivou-se de seu ataque letal, saltando para trás para criar distância. No entanto, seu alívio foi breve quando ele percebeu mais orcs se aproximando, prontos para assaltar. Diante da crescente horda, Emo se preparou para o combate, confiando em suas habilidades aprimoradas e insights estratégicos. Ele sabia que lidar com esses orcs de baixo nível seria um teste crucial de suas habilidades nesta realidade. Retirando uma espada iniciante de seu inventário, ele se preparou para enfrentar os orcs, reconhecendo que esses monstros eram muito mais formidáveis do que os que enfrentou no campo de treinamento. Enquanto os orcs avançavam de todas as direções, Emo recebeu uma notificação indicando que sua experiência operacional dos jogos agora se convertia em movimentos corporais instintivos. Essa revelação o intrigou. Poderia a experiência operacional se transformar em habilidades passivas também? O sistema confirmou a conclusão dessa conversão,
e Emo sentiu uma onda de energia percorrendo seu corpo, melhorando suas habilidades físicas. Naquele momento crítico, 2 orcs saltaram em sua direção em um ataque coordenado. Confiantemente, Emo esquivou-se de seu ataque, lançando-se para o teto com um salto poderoso, seus olhos brilhando com energia. De seu ponto de vantagem, Emo desceu sobre os orcs, desferindo um golpe preciso em um e derrubando rapidamente outro. Suas ações capturaram a atenção dos orcs restantes. Emo percebeu que a habilidade de transformação lhe concedia um controle extraordinário sobre seus músculos, refletindo a finesse que ele dominara nos jogos. Com um sorriso confiante, Emo provocou os orcs, convidando-os a atacá-lo. Sua raiva alimentada por sua audácia, os orcs avançaram em um frenesi de ataques. No entanto, Mo estava preparado. Com movimentos ágeis e pensamento estratégico, ele evitou seus ataques, atraindo-os para uma linha reta, uma configuração tática para um contra-ataque decisivo. Enquanto ele esquivava e tecia através da barragem de ataques, Emo focou em executar seu plano. Ele sabia que se pudesse alinhar os orcs corretamente, poderia derrubá-los em um único movimento poderoso. À medida que os orcs se reagrupavam, Emo reconheceu uma oportunidade perfeita se desdobrando diante dele. Em um movimento rápido, ele ativou sua habilidade de deslize, pegando os orcs de surpresa e os desequilibrando. Essa habilidade, comum para novato, provou ser eficaz em desorientar os atacantes. Rapidamente se recuperando de sua manobra, Emo desencadeou sua habilidade de corte de onda, atingindo os orcs no ar com precisão. Para sua surpresa, sua habilidade passiva foi acionada, aprimorando a eficácia de seu ataque. Aproveitando o momento, Emo ativou novamente a habilidade passiva da onda de corte, maravilhado com como a habilidade neutralizou o tempo de recuperação do ataque. Ele entregou um golpe final devastador, deslizando graciosamente pelo campo enquanto os orcs se sentiam derrotados. 2 notificações apareceram, informando a Emo que seu estilo de combate excepcional lhe rendera um aumento de 50% na experiência. Essa revelação despertou uma realização em Mo. Executar golpes especiais em monstros poderia render experiência extra. Surpreendentemente, derrotar apenas 5 monstros permitirá que ele subisse de nível 2 vezes consecutivas. Energizado por sua nova progresso rápido, Emo pulou em direção ao próximo desafio, contemplando a variedade de habilidades básicas e armas à sua disposição. A excitação deste combate no mundo real superou em muito a experiência de jogo virtual do Gênesis em sua vida passada. Enquanto isso, no placar, a rápida ascensão de Mo chamou a atenção de todos. Seu nome, Shangvamo, agora na lista, exibindo seu avanço para o nível 3, um feito que deixou espectadores e participantes igualmente. Rumores rapidamente se espalharam sobre este concorrente previamente desconhecido que tinha enfrentado Moone. Subiu de nível 2 vezes em menos de 5 minutos no Reino Secreto e agora dominava as classificações. Sussurros de Emo ser um gênio oculto circulavam entre a multidão. O diretor, observando a notável performance de Mon, ponderou o potencial deste talento não reconhecido. Poderia ser ele, pensou intrigado pelas capacidades e possibilidades que se avizinhavam no calor escaldante do terreno vulcânico. O protagonista, um explorador determinado, navegava cautelosamente pela área, seus olhos sempre vigilantes escaneavam a paisagem desolada em busca de algo incomum. Não demorou muito até que uma visão peculiar o detivesse repentinamente lá, no meio do solo fumegante. Eles avistou um grupo de magos das sombras acompanhados por um cachorro. Todos eles eram aprendizes de nível 2 no Reino Secreto. Monstros. Um lampejo de reconhecimento cruzou sua mente quando ele se lembrou de uma anomalia particular associada. Essas criaturas, um bug da Era do Apocalipse. Este glitch, se explorado corretamente, poderia ser seu bilhete dourado. Em vez do tedioso processo de enfrentar esses inimigos um por um para subir de nível, ele poderia dar um salto significativo no progresso. Mas é claro que tais feitos eram mais fáceis de serem contemplados do que executados. Com um plano se formando em sua mente, ele recuperou sua arma básica, porém essencial, para qualquer novato com precisão. Ele a disparou, o gancho se prendendo firmemente no teto acima. Usando, ele rapidamente ascendeu a um terreno mais alto, ganhando um ponto estratégico de vantagem sobre os magos das sombras de sua posição elevada. Ele planejou seu próximo movimento. Ele retirou um conjunto de pequenos dardos voadores, outro item básico no arsenal de um novato. Mirando com cuidado, ele lançou um dardo diretamente no mago das sombras central. O dardo acertou em cheio, imediatamente chamando a atenção dos companheiros dos MS. No entanto, o dardo fez pouco em termos de dano. Serviu apenas para alertar e enfurecer os magos das sombras, que rapidamente identificaram sua localização sem hesitação. Eles começaram a canalizar sua energia sombria em seus bastões, se preparando para desencadear seu feitiço de flechas sombrias. Percebendo o perigo iminente, o protagonista se encolheu em um canto próximo,
Pensando em sua estratégia, ele sabia que esses monstros de baixo nível possuíam apenas 2 tipos de magia: flecha sombria e a habilidade de invocar cães. Se sua teoria estivesse correta, essas magias de conclusão como a flecha sombria não poderiam mirar fora de seu campo de visão. Como os magos das sombras, agora totalmente carregados, olharam para cima para desencadear sua fúria. Eles encontraram seu alvo desaparecido, confusos e incapazes de localizá-lo. Eles dissiparam relutantemente seu feitiço e voltaram ao seu estado padrão. O protagonista, escondido em seu canto, não pôde deixar de sentir uma onda de satisfação. Sua tática de quebrar a linha de visão deles havia funcionado perfeitamente. De sua posição oculta, ele percebeu que, desde que permanecesse fora de sua visão, os magos das sombras não poderiam mirá-lo com seus feitiços. Ele sabia que a chave estava em explorar o tempo de lançamento dos magos. Silenciosamente, ele tirou 6 dardos sombrios, uma arma perfeita para ataques de longo alcance com precisão e furtividade. Ele lançou os dardos nos magos das sombras e em seus cães demoníacos. Um por um, os cães das sombras caíram, deixando enfrentar os magos. Enxugando o suor da testa, ele se preparou para a parte intrigante de explorar o bug. Ele entendia que a prioridade dos magos era invocar seus cães, usando demais a flecha das sombras. Observando de seu ponto de vantagem escondido, ele viu os magos ativarem sua habilidade de invocação, enquanto cães demoníacos emergiam do círculo mágico. Ele sabia que seu plano estava funcionando. Os magos, incapazes de travar no alvo, eram forçados a invocar continuamente cães. Sua estratégia estava falha, sua magia estava se esgotando e eles precisariam esperar para recuperar seu MP antes de repetir a invocação. O protagonista, percebendo essa brecha, viu uma oportunidade para ganho maciço de XP. Uma vez que os magos estivessem exaustos, tudo o que ele precisava fazer era eliminá-los e os cães pereceriam ao lado de seus mestres. Confortável em sua vantagem estratégica, ele relaxou, entrando em um estado de descanso. Agora posso tirar uma soneca, pensou. Apenas vou esperar eles acumularem. 8 horas depois, a cena mudou para um estádio agitado com atividade e excitação. O placar de jogadores exibiu uma reviravolta surpreendente. A sênior Lu Jingjing, anteriormente em segundo lugar, agora se tornará a primeira a alcançar o nível 10 e mudar sua profissão para mestre de armas de fogo. Sua proficiência com pistolas duplas era incomparável, enquanto ela derrubava facilmente seus inimigos. A atenção da multidão então se voltou para o Sênior Sam, que se tornará um espadachim. Especulava-se se ele poderia derrotar o formidável chefe, Salom, e garantir a cobiçada Pedra do Despertar. O top 10 agora era dominado pela classe de foguetes, destacando sua força avassaladora. Observadores e participantes perceberam a urgência de se juntar a essa classe poderosa no exame de divisão de classes do próximo ano. Em meio às estrelas em ascensão, o diretor refletiu sobre o crescente número de alunos excepcionais. Essa nova geração de competidores era marcada por suas habilidades e estratégias notáveis. A menção a Tin Kin Emo, antes um nome notável, agora parecia quase uma reflexão tardia diante desses talentos emergentes. Curioso sobre sua posição atual, ele descobriu, para seu desânimo, que estava classificado em 659º, no último lugar. O diretor, totalmente chocado, não conseguia entender como Tim, que começara com tanto potencial, tinha caído tão rapidamente para o último lugar. A multidão murmurava, descartando Tim como um mero acidente, um gato cego que encontrara um rato. Eles acreditavam que era impossível para um verdadeiro gênio, especialmente um aluno do 3º ano, passar despercebido até agora. O diretor refletiu sobre o tempo limitado restante no Reino Secreto, 12 horas com apenas 4 horas restantes, e o ritmo lento de nivelamento de Tim. Parecia improvável que ele alcançasse o nível 6, quanto mais derrotasse o chefe final, Salom, e desbloqueasse seus talentos de despertar. No entanto, em uma reviravolta impressionante, o quadro de líderes começou a mudar dramaticamente. Um observador instou o diretor a olhar para o último lugar, que estava subindo rapidamente. O nome de Shinimo estava ascendendo nas fileiras a uma velocidade incrível, deixando o diretor e a multidão completamente boquiabertos. Retrocedendo um minuto antes, Shinin Emo acabará de acordar de sua soneca estratégica. Ele olhou ao redor e ficou surpreso ao ver não apenas alguns, mas cerca de 400 cães, resultado do glitch que ele havia explorado. A visão era assustadora e emocionante. Tim, armado com sua confiável arma Jilin, uma arma de novato básica mas eficaz, não pôde deixar de sorrir diabolicamente diante da oportunidade diante dele. Vamos ver quantos níveis esses cães podem me dar, pensou ele,
Com um grito de guerra de que comece o massacre, ele desencadeou uma enxurrada de balas e fogo Zuka nos magos das sombras e seus cães. O som dos tiros ecoava pelo reino enquanto ele eliminava sistematicamente os magos das sombras um por um. A área logo foi envolvida em caos, com explosões e explosões reduzindo os magos das sombras e seus cães a destroço. Notificações surgiram continuamente confirmando a morte de cada único mago e cão, deixando a terra desolada e coberta de poeira. O sorriso diabólico de Tim refletia sua emoção e satisfação. Sua estratégia não apenas dizimou seus inimigos, mas também o catapultou nas classificações, chocando todos que duvidaram dele. Parabéns, anunciou. Você ganhou seus pontos de estatística 3 vezes seguidas. Tim não pôde deixar de sentir um senso de satisfação. A tediosa tarefa de matar inimigos um por um agora foi substituída por este método eficiente e emocionante de subir de nível. Sua vitória não parou por aí. Outra notificação apareceu, parabenizando-o por ganhar o corte de onda passivo, agora atualizado para o nível 2. Esta habilidade formidável lhe dava uma chance de 35% de desencadear um corte de onda com cada ataque. Acionar esta habilidade manifestaria uma espada para golpear o inimigo, enquanto aumentava seu atributo de força 15 vezes e o tornava invencível por 3 segundos. Além disso, Tim recebeu a notícia de que seu passivo de troca de armas também havia subido para o nível 2, reduzindo todos os tempos de troca de arma em 40% permanentemente. Enquanto ponderava sobre essas atualizações, Tim percebeu que o potencial de crescimento de suas habilidades passivas era significativo. Ele especulou sobre a possibilidade de um futuro onde suas habilidades passivas poderiam ser acionadas com 100% de chance. Garantia. Enquanto isso, o Leaderboard passou por uma transformação dramática. Xeno, anteriormente no fundo, havia disparado para o primeiro lugar, alcançando o nível 13 em questão de minutos. Esse feito surpreendente levou a multidão ao frenesi, com sussurros e exclamações se espalhando pelo estádio. Como ele conseguiu? Desde quando o colégio Tianjin Shong tinha um talento assim? A incredulidade era palpável. Xeno era agora uma figura monstruosa no mundo do jogo, seu nível o colocando entre os 3 melhores do país. Em meio à comoção, o professor de Xeno, com um sorriso radiante, proclamou com orgulho: "Olhe, este é meu aluno. Ele não é incrível?" O diretor, chocado, se aproximou do professor, questionando o incrédulo: "O que exatamente você está fazendo diariamente? Como você pôde ser tão cego para não relatar um jovem tão extraordinário?" O professor, pego de surpresa pela súbita aparição e perguntas do diretor, ficou sem palavras. A situação destacou a ironia da cegueira do professor para o talento prodigioso de Xeno, que silenciosamente, mas enfaticamente, deixou sua marca no mundo do jogo. O diretor, refletindo sobre a situação, reconheceu sua própria negligência, lamentando que a idade pudesse ter embotado sua percepção. Ele refletiu que Xeno poderia muito bem ser o maior talento do colégio Chongjin Shong desde sua fundação, um pensamento que pesava em sua mente. Enquanto isso, no campo, a atenção de Xeno foi capturada por uma nova notificação. Ela o parabenizava por alcançar o nível 13 e informava que agora ele estava elegível para escolher uma profissão. A lista de profissões disponíveis apareceu diante dele: guerreiro, mago, suporte, espadachim, cavaleiro, arqueiro, sacerdote e feiticeiro. Xeno, que havia experimentado o ápice do poder em um mundo passado e obtido títulos de nível divino para cada classe, se viu em uma encruzilhada. Havia um caminho que ele ainda não havia trilhado, o de um vagabundo, uma classe especial que permitia mudanças de profissão tradicionais. A classe de vagabundo era única, permitindo o uso de qualquer equipamento sem restrições de classe. Essa versatilidade significava que vários atributos de equipamentos poderiam ser totalmente utilizados, criando possibilidades quase ilimitadas. A combinação certa de equipamentos poderia ser rapidamente adaptada a qualquer cenário de batalha. No entanto, o caminho do vagabundo não era sem seus desafios. Sua letalidade era questionada e, embora ostentasse numerosas habilidades, todas eram básicas e primárias. Xeno ponderou sobre as limitações da classe, reconhecendo que, embora pudesse oferecer vantagens nas fases iniciais, poderia levar a ser superado nas fases posteriores. As deficiências inerentes da classe pareciam quase insuperáveis, mas Xeno tinha um trunfo na manga: seu poderoso sistema passivo, que vinha crescendo e evoluindo, poderia potencialmente mitigar a falha fatal da classe de vagabundo. Com isso em mente, ele selecionou confiantemente a profissão de vagabundo, imaginando como poderia levar essa classe ao seu máximo potencial. Enquanto fazia sua escolha, outra notificação chegou,
anunciando a ligação automática da alma de Vagabundo à classe oculta de Encantador de Feitiço. O processo de ligação começou, progredindo de forma constante de 50% para 80% e finalmente atingindo 100%. Uma onda de energia preencheu Xeno, uma manifestação tangível de seu novo poder e status. Olhando para suas mãos, ele viu a evidência de sua transformação. Xeno, antes apenas um participante no jogo, agora havia abraçado seu destino como um encantador de feitiços, pronto para empunhar seus poderes únicos e abrir um caminho que ninguém havia percorrido antes. Na parte de trás do estádio, as estatísticas inesperadas de Xeno e sua escolha de profissão como vagabundo causaram alvoroço entre o público. Espectadores atonitos questionaram se o que viam era real. Sua escolha da classe de vagabundo, considerada a mais baixa das baixas, provocou comentários sobre talento desperdiçado. O diretor, examinando Xeno e o professor, expressou sua crença no potencial desperdiçado de um aluno promissor. Ele criticou o professor por não orientar Xeno em direção a uma profissão mais respeitável do que a classe de vagabundo, vista como uma escolha para encrenqueiros. Ansioso e defensivo, o professor respondeu ao diretor, insistindo que estava sendo injustamente culpado. Ele afirmou que Xeno sempre havia mostrado uma preferência pela classe de Berserker. No entanto, o diretor não ficou convencido, considerando a escolha da classe de vagabundo como um movimento tolo, equiparando-a a jogar fora um futuro brilhante. Enquanto isso, murmúrios se espalharam entre a multidão. Alguns questionaram se a classe de vagabundo era tão ruim quanto parecia, enquanto outros especulavam que Xeno poderia ter uma estratégia por trás de sua escolha. A classe oferecia a vantagem única de usar habilidades e equipamentos de qualquer profissão, concedendo versatilidade nas fases iniciais de uma carreira. Essa liberdade permitia a Xeno usar vários armamentos e classes a seu favor, tornando-o uma força imprevisível. No entanto, essa flexibilidade tinha limitações, incapaz de se especializar em uma única profissão. As habilidades de Xeno permaneciam básicas, deixando-o potencialmente vulnerável nas fases posteriores. Sua incapacidade de se adaptar e crescer além das habilidades básicas significava enfrentar desafios futuros com poder insuficiente. Enquanto aventureiros de origens diversas mostravam suas habilidades, a escolha da classe de vagabundo por Xeno se destacava como imprevisível e distinta. No entanto, apesar de sua versatilidade nas fases iniciais, a multidão não pôde deixar de sentir que seu talento excepcional estava sendo desperdiçado em uma classe com limitações evidentes. Xing Shema está radiante ao descobrir que foi designado para a classe errante. Ele sente que é um ajuste ideal para sua situação atual. Possuindo uma habilidade passiva que lhe permite trocar de sistemas, ele pode compensar a fraqueza crítica de não ter uma produção de danos suficiente, recorrendo à sua experiência e habilidades do mundo anterior. Ele está confiante de que pode maximizar o potencial da classe errante. Olhando para sua janela de estatísticas, Xing Shema fica intrigado com a combinação de sua profissão de errante com um toque de enfeitiçador. Suas estatísticas mostram um nível de 32, com forças em agilidade, inteligência e físico, todos em 20, e um impressionante nível SSS no talento de troca. Curioso, ele clica na profissão de errante enfeitiçador, provocando o surgimento de uma notificação. O enfeitiçador que ele revela é incapaz de aprender habilidades ativamente da academia ou de outras fontes e só pode adquirir habilidades de suporte de quedas de chefes. Cada aumento de nível também concede 2 pontos de estatísticas adicionais. Além disso, as masmorras de instância para ele são sempre definidas para maior dificuldade, oferecendo a recompensa de um aumento de nível ao serem concluídas. Xing Shema se vê refletindo sobre essa situação única, onde ele não pode aprender habilidades ativamente, mas deve participar de masmorras de instância para adquiri-las. Apesar dos desafios, ele sente uma onda de confiança e orgulho, sabendo que seu conhecimento extenso de cada masmorra de instância do Apocalipse lhe dá uma vantagem inigualável. Com uma determinação firme, Xing Shema conclui que sua prioridade imediata deve ser aprimorar suas capacidades de dano passivo, aproveitando seu profundo entendimento das masmorras do jogo. Ao se aproximar da camada de lava guardada por 2 sentinelas orcs, Xing Shema executou um rápido dash, movendo-se com tanta rapidez que os orcs falharam em perceber sua presença. Ao passar por eles em um momento, Shema desencadeou um golpe rápido e mortal, incapacitando ambos os guardas com um único movimento fluido. Para os orcs, parecia que eles foram derrubados por um Man of Terimage, deixando-os sem pistas sobre sua verdadeira identidade como Shinar. Ele refletiu sobre como suas estatísticas aprimoradas não eram apenas melhorias numéricas,
mas melhoramentos tangíveis em suas capacidades físicas. Sua velocidade de ataque aumentada, agilidade e potencial de acerto crítico o tornaram uma força formidável neste mundo cativante. Ao concluir esse pensamento, ele notou os orcs desabando atrás dele e uma notificação apareceu indicando a queda de um item especial, o Livro dos Demônios. Curioso, ele se aproximou do item caído. Pegando o livro aparentemente desgastado, ele ponderou sobre a possibilidade de ser a chave para uma missão oculta. Ao examinar o livro, uma realização surgiu sobre uma missão especial que ele quase tinha ignorado. Decidindo adiar momentaneamente sua confrontação com o chefe, Shemo resolveu primeiro coletar todos os itens ocultos necessários para desbloquear essa missão única. Enquanto a avaliação no estádio se aproximava do fim, um cronômetro de contagem regressiva exibia os restantes 60 minutos, sinalizando a urgência aos participantes. À medida que o tempo diminuía, os alunos convergiam para a área do chefe, onde um encontro final desafiador os aguardava. Guardando a entrada estavam 2 orcs formidáveis flanqueando um poderoso mago no centro. O chefe, conhecido como Zalin, era uma visão temível. Um demônio vermelho feio com 3 olhos, chifres e um crânio ameaçador. Zin era o último obstáculo na avaliação. Para passar, não apenas se deve derrotar Zon, mas também tocar na pedra de despertar atrás dele, que irradiava uma energia roxa distinta. Entre os aventureiros, um indivíduo avançou, uma pedra chutada de lado sob seu pé. Ele avaliou Zalin com determinação. Vestido e cansado, empunhando uma arma básica, ele avançou para Zon, se reunindo com um grito de batalha. Seu objetivo era claro: derrotar Zin e ativar a pedra de despertar. No entanto, não possuía uma habilidade perigosa chamada Sacrifício, que ele podia usar para lançar uma maldição debilitante em um único alvo, reduzindo suas estatísticas base. Compreendendo o perigo da habilidade, o aventureiro visava atacar Zon preventivamente, confiando em sua confiança em sua própria velocidade para eliminar rapidamente o chefe. No entanto, em uma reviravolta inesperada, a abordagem do aventureiro foi abruptamente interrompida por um golpe forte em seu estômago, entregue por um dos guardas orcs. O impacto o fez recuar desorientado. Ele havia subestimado a capacidade dos orcs de igualar sua velocidade, um cálculo errado que resultou em sua rápida derrota. Enquanto lutava para recuperar sua orientação, a gravidade de seu erro lhe ocorreu e ele percebeu a enormidade do desafio que estava pela frente. O riso de Zin ecoava maniacamente, seu sorriso demoníaco um presságio da ruína iminente. Erguendo-se sobre o jogador derrotado, um dos guardas orcs pairava com um machado enorme pronto para desferir um golpe final devastador. O jogador, percebendo que suas estatísticas base reduzidas o deixavam incapaz de desviar, se preparou para o fim. Enquanto isso, outros jogadores que retornavam ao salão de avaliação da masmorra apareceram desanimados e sobrecarregados pelo desafio que enfrentaram. A derrota do jogador nas mãos do chefe orc resultou em sua expulsão abrupta da masmorra, sendo arremessado para o estádio. O anunciante, surpreso, comentou sobre a classificação dos jogadores entre 50 melhores e as dificuldades inesperadas enfrentadas por este grupo de alunos talentosos. Diferente dos anos anteriores, onde um chefe de estágio elite de nível 10 era a norma, este ano, o Reino Secreto apresentou um desafio significativamente mais difícil, exigindo um mínimo de 5 pessoas para derrotar o chefe. A enormidade dessa tarefa era evidente, com a magia de Salon sendo particularmente vulnerável a ataques de curto alcance. No entanto, sua posição bem protegida, flanqueada por seus robustos guarda-costas, representava um obstáculo quase insuperável. Especulações surgiram sobre a dificuldade do Reino Secreto, um desafio que havia sido deixado de lado por uma década, questionando a decisão da Comissão de Educação de reintroduzi-lo como o próximo desafiante. Quando o próximo desafiante entrou, revelou-se ser o personagem principal, Xing Shan, refletindo sobre o tempo gasto reunindo itens para a missão oculta. Tin estava aliviado por não ter perdido sua chance de confrontar Zalen. Enfrentando o formidável Zalen e seus guardas orcs, Tin se preparou para a batalha. Zin, percebendo a ameaça, ordenou que seus orcs atacassem Tin enquanto se preparava para usar sua habilidade poderosa. Observando a surpreendente velocidade dos orcs, Tin mentalmente reconheceu o desafio de suas peles grossas e ásperas quando os orcs investiram. Ele mesmo ciente da batalha difícil que o esperava, Tin esquivou-se rapidamente, declarando com confiança sua superioridade de agilidade em relação à falta de velocidade dos orcs. Esquivando-se com facilidade, Tin se posicionou atrás de seus adversários, executando uma manobra reminiscente de Sanji de One Piece. Tin caiu no chão e lançou-se em um chute giratório no ar, com os pés apoiados para apoio, impulsionando-o em um giro feroz que atingiu ambos os orcs com uma força incrível, enviando-os em direção às colunas de pedra. Ao se recuperar graciosamente de seu ataque, Tin carregou em direção a Zelen,
aproveitando a ausência da proteção dos Orcs. Com Zelin ocupado em lançar sua magia, Tim viu uma oportunidade primordial para um ataque. Zelin, quase completando sua habilidade de sacrifício, estava visivelmente carregado com uma sinistra magia vermelha e escura, a barra de progresso em seu bastão indicando 85% de conclusão. Enquanto Tim se aproximava, Zelin foi pego de surpresa. Em um movimento rápido, Tim desferiu um poderoso chute frontal no estilo perna negra, atingindo Zelin em cheio. Sem perder tempo, Tim sacou sua metralhadora e disparou uma saraivada de balas contra Zelin. Os tiros enviaram Zelin cambaleando pelo ar, cada bala infligindo danos graves. A precisão de Tim ao disparar os tiros reafirmou sua reputação como uma máquina de mira humana. Seguindo seu ataque implacável, Zelin caiu de cabeça para o chão, visivelmente machucado pelo assalto. No entanto, a batalha estava longe de acabar. Os dois chefes orcs, agora em um estado de raiva carmesim, entraram em um frenesi, adicionando uma nova camada de desafio à já intensa confrontação em seu estado frenético. Os orcs avançaram em direção ao personagem principal, seus corpos emanando uma energia vermelha feroz, antecipando seu ataque. Com um sorriso sabendo, ele rapidamente trocou de armas, refletindo sobre a conveniência de sua habilidade atualizada, que não deixava espaço para expor fraquezas. Enquanto os orcs lançavam seu ataque, ele habilmente contra-atacou com sua lança de metal mirando em seus corpos inferiores. Seu golpe foi tão preciso e poderoso que esmagou os ossos de suas pernas, deixando-os imóveis e paralisados. O ataque de Shen não foi apenas uma varredura simples, foi um movimento calculado visando as partes mais vulneráveis da anatomia dos orcs, garantindo que qualquer golpe resultasse em danos imediatos e severos. Ele reconheceu que o verdadeiro desafio desta masmorra instantânea residia na defesa sinérgica dos três adversários. A habilidade de combate de Zen pode não ser notável por si só, mas combinada com a feroz proteção das duas bestas, tornou-se uma configuração formidável. Se eles conseguissem comprar tempo suficiente para Zen lançar seu feitiço de sacrifício, eles estariam quase invencíveis. No entanto, com os orcs incapacitados, Shen se aproximou de Zen, arrastando sua lança pelo chão, sua ponta criando faíscas e um som ameaçador. Este ato instilou medo em Zalan, que olhou para cima para encontrar Tim encarando-o com um sorriso diabólico. Tim provocou Zalan, afirmando que agora, privado da proteção de seus guardas, sua vulnerabilidade estava exposta. Zalan, tremendo e sangrando desesperadamente, procurou uma maneira de sobreviver. Imperturbável, Tim declarou a iminente derrota de Zalan, levantando sua lança para um golpe final decisivo. Com imensa força, ele empurrou a lança para baixo nas costas de Zen, causando um impacto tremendo e selando sua vitória no desafio. No estádio, onde os jogadores esperavam ansiosamente o retorno dos competidores do portal, uma ativação repentina do portal, marcada por um brilho laranja e uma rajada de vento, sinalizou a chegada de alguém. Sunk e sua irmã Jing emergiram confiantemente do portal. Jing, transbordando de confiança, proclamou a Sunk que o primeiro lugar nesta avaliação era seu. Sunk, aceitando o resultado com graça, reconheceu que as deficiências nos resultados foram devido aos próprios erros dele e não expressou ressentimento pela perda. No entanto, a atenção deles foi rapidamente atraída para a lista de classificação. Afundado e confuso, notaram que o nome no topo não era Jing. Para a surpresa deles, o nome no topo era Ling Yan, nosso personagem principal, que estava apenas no nível 7, mas classificado em primeiro. Essa revelação provocou incredulidade e frustração, especialmente para Jing. Como alguém no nível 7, geralmente requerendo nível 10 para mudar de classe, poderia garantir o primeiro lugar? A frustração de Jing era palpável, incapaz de entender como perder para Ling Yan, a quem considerava eternamente inferior. Seus apoiadores se reuniram ao redor dela, tranquilizando-a de seu primeiro lugar legítimo. A atmosfera na sala do diretor estava tensa. O diretor, com ar de autoridade, exigiu que Ling Yan confessasse se trapaceou. Ling Yan, parecendo tímido e intimidado pela raiva do diretor, insistiu em sua inocência, afirmando que seu sucesso era devido às suas próprias habilidades e esforços. O diretor, intensificando seu interrogatório a Ling Yan, expressou ceticismo sobre a afirmação de Ling Yan de ter passado no exame de forma independente. Ele apontou a incapacidade de Ling Yan em descrever a aparência do chefe, lançando mais dúvidas sobre sua história. Lu Yiman, o comissário de educação e uma figura-chave na definição das etapas do exame no colégio Jingchong, então interveio. Ele advertiu severamente Ling Yan sobre a gravidade da situação,
sugerindo que Ling Yan poderia se tornar o primeiro estudante na história do colégio a enfrentar a expulsão por trapaça. Ele assegurou que qualquer pessoa envolvida em ajudar na trapaça também enfrentaria sérias repercussões. Ling Yan, sobrecarregado pela acusação e suas possíveis consequências, estava visivelmente angustiado. Em um momento de desespero, ele se ajoelhou diante do comissário Lu, confessando que havia pressionado Song Qian a ajudá-lo, assumindo total responsabilidade e suplicando para que Song Qian não fosse penalizado. Ling Yan lembrou-se de sua conversa com Chen Qian sobre um mapa estratégico. Chen Qian o havia aconselhado a seguir um caminho específico no reino secreto para evitar os monstros e se aproximar diretamente do chefe, explorando seu campo de visão limitado. Ao ouvir o nome de Song Qian, o diretor expressou surpresa, reconhecendo outro aluno talentoso em sua escola. Ele perguntou sobre o desempenho de Song Qian no exame, ao que Shale respondeu que Qian havia quebrado um recorde histórico ao atingir o nível 13, mas ainda não havia retornado do reino secreto. Verificando os registros do exame de Song Qian em um tablet, o diretor ficou impressionado com suas realizações extraordinárias. Com uma mistura de surpresa e admiração, ele comentou sobre o futuro promissor de Song Qian, reconhecendo seu potencial notável. De volta ao portal do estádio, uma multidão de alunos se reuniu, antecipando a emergência de mais participantes do portal. Um grupo de aventureiros saiu, provocando murmúrios entre os espectadores sobre Lu Jingjing e sua equipe, conhecida como 7K, que fazia parte da estimada classe Rocket. A conclusão rápida do desafio por parte deles era um testemunho de suas habilidades impressionantes. A conversa então mudou para Shun Qian. Apesar de seu notável status de nível 13, ele ainda não havia saído do portal. Com apenas 15 minutos restantes no exame, surgiram dúvidas sobre seu sucesso, sugerindo que seu alto nível poderia ser inútil se ele não completasse o exame a tempo. Enquanto isso, dentro do calabouço, Chen Qian se aproximou da Pedra do Despertar, contemplando que tocá-la concluía o exame e o transportava para fora do reino secreto. Decidindo adiar essa ação, ele se concentrou primeiro em uma tarefa crucial, reunindo vários itens: um livro queimado, um cristal translúcido, uma espada quebrada e um crânio de cão. Ele os arranjou no chão formando um círculo mágico de invocação. Ativando o círculo, ele começou a vida, emitindo partículas de chama e iniciando o processo de invocação. De repente, um grande pilar roxo emergiu com correntes explodindo do chão. Deste vórtice negro, uma voz trovejou, questionando quem ousava perturbar seu sono. A explosão de energia demoníaca empolgou Chen Qian, que reconheceu a entidade invocada como o grande chefe que ele procurava. Emergindo do pilar estava Taman, o faminto, um chefe de elite de nível 12 da raça demoníaca, vestido com uma armadura vermelha e preta de carmesim com olhos roxos, chifres e um corpo irradiando energia escura. Taman exalava uma aura de dominação. Empunhando uma espada, Taman fixou seu olhar em Song Qian, declarando que, como era o invocador, ele devia enfrentar a morte com um golpe poderoso. Taman fincou sua espada roxa no chão, causando um terremoto massivo. O chão se partiu sob o impacto do poder formidável de Taman, enquanto ele desencadeava um ataque devastador. Chen Qian rapidamente percebeu o perigo iminente. Com agilidade, ele deu um passo para trás e pulou de uma pedra, escapando por pouco do raio de explosão e evitando o impacto catastrófico. Uma vez que a poeira e o caos do ataque de Taman se acalmaram, revelando um cratera massivo em seu epicentro, Song Qian foi visto posicionado com segurança fora do perímetro. Aproveitando a oportunidade para ganhar vantagem, Chen Qian lançou um líquido de cor amarelada em Taman, atingindo no rosto e temporariamente o cegando. Este ataque inesperado deixou Taman desorientado, forçando-o a recuar em confusão. Chen Qian havia utilizado Sandro, uma técnica que, apesar de sua falta de força bruta, era altamente eficaz para prejudicar a visão e a precisão de um oponente, especialmente contra um adversário volumoso como Taman. Taman, no entanto, rapidamente se recuperou do choque inicial, suas habilidades passivas permitindo que ele recuperasse a compostura em segundos. Chen Qian reconheceu a força formidável de Taman, reconhecendo-o como um chefe escondido digno, mas estava preparado para retaliar. Estrategicamente, Chen Qian colocou um robô autodestrutivo no chão, semelhante a uma mina terrestre, e planejou seu próximo movimento. Ele executou um carrinho, visando se aproximar de Taman, ciente de que a estrutura robusta de Taman o impediria de ser derrubado pelo carrinho. Song Qian se preparou para um uppercut como seu ataque subsequente,
posicionando-se perfeitamente. Shunkeno entregou um poderoso percut bem no Taman, lançando-o para o alto. A força do golpe fez o sangue jorrar da boca de Taman, indicando a gravidade do impacto como resultado do implacável ataque de Xing Shena. Taman ficou cambaleando em um estado atordoado, aproveitando o momento. Shema manobrou rapidamente por trás do desorientado Taman, agarrando seu chifre para garantir uma posição melhor. Em seguida, ignorou sua arma principal, a adaga, executando um preciso golpe nas costas, seguido por uma técnica de agarrar. Xing Shimo arrancou um punhado de cabelo de Taman e desferiu um potente chute frontal, fazendo Taman tombar diretamente sobre o robô autodestrutivo. Xing Shimo observou com um sorriso conhecedor enquanto o dispositivo emitia 3 avisos sonoros antes de explodir, garantindo um impacto devastador. Nessa combinação meticulosamente planejada, a explosão deixou Taman severamente machucado e visivelmente cansado, sua única resposta sendo uma expressão gutural de agonia. Xing Shema não estava ainda não terminado. Ele rapidamente lançou 2 facas de arremesso em Toman, visando cada uma de suas mãos. As facas atingiram seu alvo, arrancando um grito de dor excruciante de Toman. Ao se aproximar do guerreiro demônio caído, Xing Shema colocou o pé no chifre de Toman, simbolizando sua dominação na batalha. Ele declarou confiantemente que, independentemente da força de Toman, as restrições impostas durante a luta o tornaram inofensivo. De pé triunfantemente sobre Toman, Shunkeno olhou para baixo para seu adversário e proferiu um desdém. Em seguida, ele posicionou sua metralhadora Gatling diretamente acima de Toman, preparando-se para desencadear uma devastadora barragem de curto alcance, selando o destino do formidável, mas superado guerreiro demônio. Enquanto todos os olhos se fixavam no placar, viram Shin'em no topo, agora um nível 14 vagabundo, eclipsando outros concorrentes como Le Hong, Lao Jing, Zhang Sanka. Os espectadores foram lançados em um frenesi. Eles não podiam acreditar nisso. Como diabo Shino está liderando sem nem mesmo despertar? Como ele pulou para o topo? Eles questionaram, perplexos com as classificações que deveriam se alinhar com a ordem de conclusão do exame. A situação parecia totalmente lógica. Em meio à comoção, vozes de ressentimento se ergueram contra Shino, acusando-o de trapaça e expressando sua raiva em voz alta. O idoso, observando a multidão furiosa, ouviu-os especular que talvez Shino estivesse muito assustado para enfrentá-los, considerando sua ausência. Eles raciocinaram que todos no reino secreto seriam expulsos assim que o tempo se esgotasse, então decidiram esperar e testemunhar o desenrolar do drama. O comissário Luz, o velho homem e uma figura sênior observavam a cena com um entendimento que escapava à multidão mais jovem. Ele previu com confiança que Shin'em emergiria antes da conclusão do exame. Outro diretor, observando a excitação incomum do comissário L, se perguntou por que ele estava tão certo da saída oportuna de Tin Kinmon. Enquanto o último minuto do exame se esgotava, a atenção de todos voltava para o placar. De repente, Shin Kinmon recebeu uma notificação de parabéns por derrotar todos os chefes no reino secreto e desbloquear a classe Seu Bimbinder como recompensa. Sua recompensa de conclusão aumentou em 50% e, devido ao seu progresso rápido, seus ganhos de experiência dispararam em 200%, concedendo-lhe mais de 30 mil pontos. Seguindo isso, Shin'em ascendeu ao nível 14, com sua aura e energia intensificadas. Sua confiança aumentou enquanto ele garantia a submetralhadora em suas costas, se deleitando em sua nova força e sua capacidade de conquistar qualquer desafio que surgisse à sua frente. Exausto de seus esforços extenuantes, Ard limpou a testa, sentindo que o trabalho árduo que ele investiu nesta missão desafiadora valia a pena. Ele olhou para um canto, ponderando se a pedra desperta ainda o afetaria, dada sua recente mudança de classe de um vagabundo para um Seu Bimbinder. Impulsionado pela curiosidade, ele se aproximou da pedra e a tocou. Para sua surpresa, a pedra vibrava com energia, emitindo raios e amplificando seu poder ao entrar em contato. Os feitiços que cercavam a pedra se iluminaram, anunciando sua conclusão bem-sucedida do exame e revelando seu talento desperto. Enquanto a pedra se expandia, liberando energia cósmica, ela se lançava no corpo de Shin'em, enchendo-o com energia de encantamento e relâmpagos, e seus olhos brilhavam com uma aura roxa radiante. Várias notificações surgiram para Shin'em, uma indicando que seu sistema de transformação havia sido atualizado para o nível 2, permitindo-lhe agora transformar 2 de 4 habilidades, graças à sua classe Seu Bimbinder. Outra notificação anunciou sua recompensa, um par de botas de viagem, e por derrotar o chefe oculto, ele recebeu o livro primário de acertos críticos.
aumentando sua taxa crítica base em 20%. O poder da pedra desperta de Selbin infundido em seu núcleo aumentou significativamente suas habilidades. Recuperando-se dessa experiência intensa, Shinken Emo revisou sua janela de status e percebeu que agora podia transformar duas habilidades adicionais, um desenvolvimento que ele acolheu. Ele notou sua nova habilidade de transformação passiva, o Jinggan Passive, que concedia uma chance de 25% de disparar automaticamente balas de Jinggan com uma taxa de acerto garantida de 100% sempre que ele lançasse um ataque de arma de fogo. Um sorriso surgiu em seu rosto enquanto ele contemplava essa habilidade. Com essa nova habilidade, ele previu uma redução significativa no esforço durante as batalhas futuras e talvez até a capacidade de superar adversários muito além de seu nível atual. A certeza de uma taxa de acerto de 100% com sua arma de fogo significava que ele poderia se engajar em combate de forma mais eficiente, potencialmente enfrentando monstros ainda mais fortes. Esse desenvolvimento em suas habilidades abriu novas possibilidades para ele, tornando uma força formidável em qualquer desafio futuro. Em batalhas contra monstros de seu próprio nível, Shinin Emo descobre que seus atributos, particularmente sua taxa de acerto e taxa crítica, são significativamente diminuídos, o que muitas vezes leva os monstros a derrotá-lo antes que ele tenha a chance de derrubá-los. No entanto, com sua nova habilidade passiva, desde que ele permaneça de pé, ele pode progressivamente enfrentar monstros de nível mais alto com seus poderosos golpes até que sejam derrotados. Essa habilidade permite que ele enfrente monstros formidáveis e libere seu Jinggan a curta distância com notável eficácia. Enquanto Shinin Emo revisa a notificação sobre suas habilidades de transformação, ele observa que tem uma de 4 transformações restantes. Ele percebe a importância de selecionar judiciosamente sua próxima transformação para otimizar sua destreza em combate geral. Junho abriu seu painel de informações, agora no nível 14, com 98 pontos de agilidade e 4 habilidades passivas, ostentando uma classificação de poder de combate de quase 10.000. Junho deixou o reino secreto contente com seu desempenho. A arena inteira zumbia de antecipação, muitos ansiosos para testemunhar a humilhação de Junho. No entanto, um súbito clarão de luz do portal sinalizando o fim da avaliação chamou a atenção de todos. À medida que a luz se desvanecia, Junho apareceu, tornando-se instantaneamente o centro das atenções. O rosto do professor Léo se transformou com várias emoções, seriedade, excitação e entusiasmo. Ao olhar para Junho, ele pensou consigo mesmo: este jovem tem um futuro imensurável. O surgimento de Junho provocou uma nova onda de comoção entre os estudantes. Enquanto alguns olhavam com inveja, outros lançavam acusações de trapaça contra ele. Alguns até gritaram com o professor Léo, desafiando os resultados de Junho e alegando jogo sujo. De repente, o professor Liu apareceu no centro da arena. Seu grito autoritário por silêncio instantaneamente silenciou todo o estádio, deixando muitos estudantes amedrontados em silêncio. O salão de avaliação ficou completamente quieto, com os estudantes cobrindo a boca, sorrindo. O professor Liu caminhou em direção a Junho, perguntando se ele realmente havia passado naquele desafio. Junho, surpreso com a pergunta do professor Léo, percebeu que ele estava se referindo ao chefe oculto. Sabendo disso, acenou casualmente em confirmação. A audiência, incluindo muitos professores, ficou perplexa, incapaz de entender por que o professor Léo parecia não apenas despreocupado, mas de alguma forma satisfeito ao receber a confirmação de Junho. A atitude do professor Liu tornou-se empolgada, batendo no ombro de Junho e elogiando-o como merecedor do título de melhor aluno e um futuro prodígio. Sua voz ecoou por todo o salão, deixando claro seu endosso. Nesse ponto, 2 estudantes, anteriormente classificados em segundo e terceiro, agora rebaixados para terceiro e quarto, se aproximaram. Eles questionaram a classificação de Junho, argumentando que era impossível para alguém que terminou em último na avaliação ser classificado em primeiro. Enfrentando o professor Léo, eles expressaram sua descrença. Outros estudantes se juntaram, exigindo evidências para apoiar a classificação de Junho. O professor Liu, antecipando tais reações, de repente adotou uma postura mais severa. Sua aura, condizente com um poderoso profissional de transferência de terceira classe, encheu a arena enquanto ele gritava com uma voz profunda: idiotas míopes. Ele repreendeu, silenciando instantaneamente a multidão. Ele então apontou que Junho, dentro do tempo permitido, havia derrotado um chefe oculto adicional de nível 12. Suas palavras foram cortantes. Se não ele como o primeiro, vocês acham que merecem o lugar, seus idiotas míopes? Com essas palavras, o salão explodiu em uma frenesi de reações chocadas e admiradas enquanto a declaração do professor Liu reverberava pela multidão atônita. Ao ouvir a explicação do professor Liu,
Os estudantes que estavam causando tumulto ficaram momentaneamente atordoados. O conceito de um chefe oculto era desconhecido para eles. Não estava coberto em seus livros didáticos. Então, como Junho sabia sobre isso? O foco deles rapidamente mudou para questionar como Junho sabia o método para invocar o chefe oculto, convenientemente ignorando o fato de que ele havia derrotado um chefe de elite de nível 12. Na verdade, até mesmo os professores presentes desconheciam o chefe oculto no reino secreto de hoje. Enquanto isso, a professora da turma Elite Rocket, vendo seus alunos ofuscados por Junho, sentiu um golpe em seu orgulho. Em uma tentativa de recuperar a autoridade, ela desconsiderou o decoro e interveio, saltando da plataforma elevada. Ela se aproximou do centro da arena e exigiu que Junho compartilhasse como descobriu o método para invocar o chefe oculto. Ela insinuou friamente que, se ele não pudesse explicar, seria considerado trapaça, tornando-o indigno de ser um estudante na escola. Incentivados pela postura da professora, os alunos anteriormente desanimados recuperaram a confiança. Embora o professor Leo estivesse desapontado com essa reação, considerando vários fatores, escolheu não intervir. No entanto, as próximas palavras de Junho deixaram todos atônitos. Por que eu deveria lhe contar? Disse ele com um tom calmo. Essa resposta foi completamente inesperada. Muitos queixos caíram, sabendo que a professora assertiva da classe Rocket não deixaria isso passar. A arena caiu em um silêncio atordoado, incluindo a própria professora. Ao lado dela, logo que, o primeiro colocado do quarto lugar, olhou para sua professora e, então, inflamado pela audácia da declaração de John, sua raiva atingiu o auge. Convocando sua grande espada, ele acusou furiosamente John de desrespeito e apontou sua espada para ele, desafiando-o para um duelo. Seus colegas de classe o apoiaram, ansiosos para ver Sankey ensinar uma lição a JN. A multidão começou a torcer por Sankey. JN, sem expressão, olhou para a espada de Sankey e depois para ele, observando a multidão com um olhar que parecia considerar Sankey um tolo. Ele respondeu friamente, um duelo? Com um sorriso, ele completou, você é digno. A arena irrompeu novamente devido ao tapa de face gelado de John. A resposta gelada de Junho fez a audiência começar a jogar lixo e proferir insulto, rotulando John como nada mais do que um trapaceiro boca suja. Sankey também ficou chocado, não esperando ser sujeito a tal zombaria. Nesse momento, Lu Jingjing, que havia estado em silêncio, deu um passo à frente. Ela gentilmente deu um tapinha no ombro de Sankey, sinalizando para ele se acalmar. Então, voltando-se para Junho, ela fez uma sugestão ousada. Se ele estava tão confiante, por que não enfrentar os dois ao mesmo tempo? Essa proposta causou outro alvoroço. Todos ficaram surpresos que Lu Jingjing estava disposta a lutar contra Junho ao lado de Sankey em uma batalha 2 contra 1. No entanto, enquanto a multidão se agitava, Junho a examinou de cima a baixo e zombou. E quem é você? Exatamente. Esse comentário deixou Lu Jingjing, o sino da academia, se sentindo humilhada e magoada. Embaraçada e respirando rapidamente, Lu Jingjing forçou-se a se acalmar e retrucou zangada, dizendo que ela era o sino da academia, mas parecia que Junho realmente não tinha ouvido falar dela. Ouvindo isso, o simplório Sankey, com os olhos vermelhos de fúria, anunciou que ensinaria uma lição a John. Ele olhou intensamente para Junho, propondo desta vez um duelo, enfatizando que seria uma luta até a morte. O professor-chefe da classe Rocket também ficou chocado ao ouvir isso, pois tal duelo não era uma mera sessão de sparring, mas um confronto formal entre profissionais. Neste mundo que reverencia os fortes, recusar um desafio levaria ao desprezo público. Apesar de JN ser classificado em primeiro no teste, o professor-chefe da classe Rocket não acreditava que Sankey perderia. Junho, vendo a luta como inevitável, expressou de forma indiferente sua disposição em espantar essas moscas irritantes, embora ele achasse isso entediante e uma perda de tempo. Se Sankey realmente desejava a morte, ele poderia muito bem ensinar-lhe uma lição. Nesse momento, o professor Leo, acariciando a barba com um sorriso, parecia divertido com a súbita reviravolta dos eventos. Ele viu isso como uma excelente oportunidade para avaliar a verdadeira força de Junho. Sob sua proteção, não haveria risco para suas vidas. Com um aceno de mão, o professor Leo criou magicamente uma arena temporária no centro do hall de avaliação. Ele lembrou Sankey que, já que ele escolheu desafiar alguém, não deveria ter arrependimento. Sankey estava um pouco chateado. Quase parecia que o professor Leo não tinha confiança nele, mas ele ainda conseguiu um sorriso educado, indicando que entendia. John, não querendo perder mais tempo, imediatamente saltou para a arena, pronto para o duelo. Sankey, com uma expressão sombria, seguiu o exemplo. Quando o duelo começou, o corpo de Sankey irradiou um brilho púrpura, aumentando instantaneamente sua velocidade e poder de ataque em 50%,
um testemunho de seu talento de grau A. A audiência, reconhecendo a luz púrpura e sua velocidade impressionante, identificou o uso da habilidade característica do espadachim, sombras móveis. Sun-Ki se moveu tão rapidamente que os alunos mal conseguiam acompanhar sua posição real aparecendo atrás de Junho. Os lábios de Sun-Ki se curvaram em um sorriso cruel, zombando ao pensar que seu oponente era apenas conversa. Sun-Ki empunhou sua longa espada ferozmente contra Junho, sem mostrar misericórdia e aparentemente indiferente ao potencial de feri-lo fatalmente. No entanto, nesse momento crítico, Junho de repente se virou e sorriu para Sun-Ki, então, com facilidade, saltou, evadindo o ataque. No ar, John balançou a cabeça, claramente desapontado com a força de Sun-Ki, considerando-o muito fraco. Essa cena deixou a audiência atônita, que não conseguia compreender como Junho havia desviado do ataque com tanta facilidade. Sun-Ki ajustou seus óculos, um brilho sério em seus olhos, ainda aparentemente convencido de que a evasão de John foi apenas um acaso. Ele balançou sua longa espada novamente liberando a habilidade, varrendo e enviando um poderoso golpe de espada em direção a Junho John. Ele puxou uma espada longa de iniciante de seu espaço de armazenamento, bloqueando o ataque de volta, mas ainda foi empurrado alguns metros. Sem piedade, Sun-Ki usou a habilidade de carga para se aproximar rapidamente de Junho e então balançou sua espada longa novamente, executando a habilidade de uppercut para lançar John ao ar. JN e Madir não mostraram mudança na expressão, aparentemente acomodando o ataque de Sun-Ki. Justo então, Sun-Ki desapareceu novamente, usando sua habilidade de sombra cambiante para reaparecer acima de Junho, balançando sua espada longa ferozmente. Uma explosão ecoou no ar, mas ninguém sabia o que tinha acontecido. Os alunos da classe Rocket começaram a elogiar o combo perfeito de Sun-Ki e Jing, cerrando os punhos, admiraram a exibição, dizendo bem feito. Até mesmo seu professor mostrou um sorriso. No entanto, o professor Liu viu uma cena diferente conforme a poeira se assentava. Sun-Ki reapareceu na arena após a intensa troca, já ofegante. Seu combo tinha drenado grande parte de sua mana e sua estamina. No entanto, ele não conseguia ver claramente o paradeiro de Junho, mas acreditava firmemente que ninguém poderia escapar de seus ataques rápidos. No entanto, antes que pudesse concluir seu pensamento, ele foi atingido por um chute no queixo seguido por um duplo chute que o lançou ao ar. Todos ficaram espantados ao ver Junho de pé, ileso. Junho usou a habilidade Wave Slash, ativando seu efeito passivo, e golpeou Sun-Ki ferozmente. Sun-Ki caiu ao chão, cuspindo um bocado de sangue antes de desmaiar. Apesar da grande velocidade de Sun-Ki, ela empalidecia em comparação com os quase 100 pontos de agilidade de Junho. A praça inteira ficou em silêncio. A batalha havia terminado em menos de 30 segundos. Sun-Ki, uma das principais talentos da academia, foi derrotada tão facilmente. Junho caminhou até a beira da arena, olhando para Luo Jing, perguntando se ela ainda queria lutar. Luo Jing, com uma expressão amarga, balançou a cabeça para indicar sua rendição. Com a rendição de Luo Jing, o que antes era silêncio, Hall erupteu em atividade. Muitos pediram desculpas por suas dúvidas e insultos anteriores em relação a John, mudando de tom e, com isso, completamente revertendo a opinião de todos em um mundo que reverenciava apenas os fortes. As pessoas sempre respeitavam os mais poderosos e JN incorporava perfeitamente isso. Viu Jing, que antes olhava com desdém para Junho, parecia ter um sentimento diferente em relação a ele. Pobre Sun-Ki não só levou uma surra, como agora a garota por quem ele cantava está agora cantando para nosso MC. De qualquer forma, entre todos os presentes, apenas o professor Liu pôde ver claramente o que aconteceu na luta anterior de John. Sua surpreendente velocidade de reação e execução precisa de suas habilidades, impressionando profundamente o professor Liu. Ele acreditava que, mesmo quando estava na idade de Junho, não poderia se comparar a ele. A intuição do professor Liu começou a sentir algo extraordinário. Como um profissional de transferência de terceira classe, o próprio professor, ele pensa que Junho pode ter o potencial para alcançar o elusivo e elevado reino da transferência de quarta classe e até mesmo o lendário reino da transferência de quinta classe não estava completamente fora de questão. O potencial de Junho havia superado em muitas expectativas do professor Lee. Naquele momento, ele sabia que precisava agir para garantir que Junho permanecesse em sua academia e evitasse ser recrutado por outras instituições antes do exame final. Após cuidadosa consideração, ele decidiu tomar uma decisão chocante.
chocante. Quando o professor Lee falou de repente, todo o salão imediatamente se calou. Ele pediu silêncio a todos os alunos, pois estava prestes a fazer um anúncio importante em nome da escola. Todos os olhares se concentraram nele quando ele anunciou que, em vista do desempenho excepcional de John, ele estava sendo premiado com 1 milhão de moedas Estrela Azul e o título honorário de aluno prodígio. Este anúncio surpreendeu a todos presentes, incluindo os professores, que acharam essa decisão espantosa. Este título honorário não havia sido concedido há quase 20 anos, e todos os estudantes que o haviam recebido no passado eram prodígios únicos em sua geração. O último aluno a receber este título se tornou desde então uma potência na transferência de quarta classe. No entanto, Junho não compreendeu completamente o significado deste título e até se perguntou se poderia trocar o título por algum dinheiro extra. A visão da professora líder da classe Foguete sobre Junho mudou, pois esse título implicava que o professor Leo acreditava que Junho definitivamente se tornaria um profissional de transferência de quarta classe no futuro. Para ela, ter Junho em sua classe significava que ela poderia potencialmente se tornar a mentora de um profissional de transferência de quarta classe. Com isso em mente, ela se aproximou lentamente de Junho, segurou seu braço e o enfiou sob o seu par de arcos com um toque de timidez, convidando-o a se juntar à classe Foguete. Ela também ofereceu ser sua tutora pessoal pelo mês restante antes do exame final, com um tom que insinuava intimidade. Ao mencionar tutor pessoal, ela mordeu os lábios de forma sedutora e enfatizou fortemente a palavra pessoal. Os alunos olharam com inveja para Junho, pois a professora líder da classe Foguete tinha um alto status em seus corações. Em seus 20 e poucos anos, sua figura deslumbrante e seu rosto bonito a tornavam a fantasia de muitos alunos do sexo masculino. Ela olhou para Junho suavemente, segurando seus braços, ansiosa aguardando sua resposta. No entanto, Junho repentinamente retirou seu braço, indicando seu desinteresse. Com um olhar, ele expressou abruptamente seus pensamentos, dizendo a ela que ela não poderia ensiná-lo. Esta declaração mergulhou todo o salão em choque, e seu rosto sorridente instantaneamente se endureceu após ser rejeitada por Junho claramente incrédula e irritada. Ela estava prestes a reagir, mas o professor Leo interveio. Ele balançou a cabeça, explicando a ela que John estava correto. Na verdade, ninguém em toda a academia realmente poderia ensinar Junho, já que ele era um errante sem classe. Nem mesmo o professor Leo, que era um poderoso profissional de transferência de terceira classe, tinha experiência com as combinações e técnicas de um errante sem classe. Talvez fosse até raro encontrar alguém em todo o império que pudesse ensinar Junho. As palavras do professor Liu capturaram a atenção de todos presentes. Ele afirmou deliberadamente que o futuro de Junho só poderia ser moldado por ele mesmo. Ele caminhou em direção a Junho, lembrando de que escolher o caminho de um errante sem classe significava enfrentar inúmeras dificuldades e desafios, e esperava que Junho não se arrependesse de sua escolha ou desistisse no meio do caminho. Junho assentiu firmemente, indicando seu compromisso com o caminho que escolhera. O professor Leo viu uma forte convicção nos olhos de Junho. Ele sorriu, então aprovou Junho para estudo autônomo pelo mês restante e disse a ele que poderia recorrer a ele com qualquer dúvida. Ele também desejou a Junho grande sucesso no exame final. Todos os alunos invejaram o tratamento especial que Junho recebeu. Junho agradeceu ao professor Leo por seu apoio e compreensão, mas tinha mais uma pergunta. O professor Leo, satisfeito com a atitude de Junho, encorajou-o a falar livremente. Junho coçou a cabeça com um sorriso e perguntou quando seus 1 milhão de moedas Estrela Azul seriam depositadas em sua conta. Este é o nosso garoto John, que gosta mais de dinheiro do que de pensamentos. Após a avaliação, a fama de John aumentou não apenas dentro da academia, mas também causou sensação do lado de fora. Vários meios de comunicação correram para relatar, acorrendo à academia para entrevistas, perguntando sobre os planos futuros de Junho, por que ele escolheu se tornar um errante sem classe e até mesmo solicitando entrevistas exclusivas. Embora os relatórios incluíssem conteúdo tanto positivo quanto negativo, Junho não se incomodou em prestar atenção em nenhum deles. Enquanto isso, John dirigiu-se à Associação de Gestão do Apocalipse. Esta organização é uma das maiores na Estrela Azul, com entidades similares em quase todos os países. Uma característica distintiva da Associação de Gestão do Apocalipse é sua posse de um portal para o mundo principal do continente do Apocalipse. Depois de passar pela segurança e verificar sua identidade, Junho foi autorizado a passar. Um século atrás, ocorreu uma grande catástrofe quando uma vasta fenda espacial se abriu no céu, de onde surgiram incontáveis bestas ferozes e monstros, massacrando o povo da Estrela Azul. Militares e armas eram inúteis contra eles. Este evento aterroriza. Os monstros não exterminaram o planeta inteiro, quase como se estivessem apenas com fome e procurando petiscos. Eventualmente, depois que as bestas se saciaram, elas recuaram,
No entanto, o espaço vazio que deixaram foi preservado. Este desastre levou as nações em toda a Estrela Azul a deixar de lado suas inimizades e se unir historicamente pela primeira vez. Os melhores cientistas do mundo foram reunidos com uma tarefa singular: estudar esta fenda espacial residual. A visita de John ao continente do Apocalipse era em preparação para o próximo exame final nesta terra misteriosa. Ele tinha muitas tarefas para completar, com seu objetivo principal sendo alcançar rapidamente o nível 20. Junho, junto com outros, entrou na matriz de teletransporte. No próximo momento, eles apareceram nas Ilhas Despedaçadas, uma zona para profissionais entre os níveis 13 e 18. A arquitetura circundante e suas memórias de uma vida anterior eram exatamente as mesmas, fazendo com que cada árvore e lâmina de grama parecessem familiares. Junho respirou fundo, imergindo na aura do mundo do Apocalipse, uma sensação de nostalgia o envolvendo. Aqui, o ar estava cheio de gritos para formar equipes para subir de nível. Enquanto a maioria das pessoas escolhia subir de nível lutando contra monstros, Junho, com seu conhecimento de uma vida anterior, conhecia os melhores locais de nivelamento e lugares secretos neste mapa, especialmente as missões ocultas. Ele lentamente deixou a zona segura e se dirigiu a uma casa antiga em uma floresta distante. A casa parecia dilapidada, com madeira apodrecida e uma porta quebrada. Junho inspecionou cuidadosamente a casa e então entrou, revirando os destroços. Logo encontrou uma carta escondida sob uma pilha de madeira e pedras, escondida no vão entre a perna de uma cadeira e o assento, muito bem escondida. Junho abriu a carta e rapidamente a examinou. Ela descrevia como o escritor, enquanto pescava junto ao mar, avistou uma enorme sombra escura espreitando abaixo. Quando tentou capturá-la, a sombra desapareceu repentinamente. Ele compartilhou essa descoberta com os aldeões, mas ninguém acreditou nele. A carta expressava a esperança de que alguém pudesse confirmar a existência dessa sombra perigosa no mar. O registro da missão de Junho foi atualizado repentinamente com uma nova entrada, indicando que ele havia aceitado uma missão oculta, a Sombra Desaparecida. Era uma missão de dificuldade 3 estrelas e meia, exigindo que ele usasse o rabo de uma tartaruga marinha mutante para atrair e derrotar o misterioso monstro da sombra. Mesmo em sua vida anterior, apenas um punhado de pessoas sabia sobre essa missão. A recompensa para esta missão oculta incluía uma quantidade significativa de experiência e um útil artefato de novato. Junho se dirigiu à praia próxima, um ponto de desova central para tartarugas marinhas mutantes que já havia atraído muitos jovens profissionais competindo para caçar as criaturas. De repente, um pequeno grupo moendo monstros foi atacado por várias bolas de fogo do céu. Os dois pularam para trás para desviar, o outro invocando um escudo mágico. Um dos membros do grupo que não conseguiu desviar a tempo foi atingido, sofrendo queimaduras graves no braço. Seus colegas de equipe confrontaram com raiva um profissional chamado Ethan, acusando-o de quebrar a política de não luta da escola. Ethan, um espadachim mágico de nível 14, estava acompanhado por 2 magos de nível 14, um homem e uma mulher. Diante das acusações, Ethan, longe de se desculpar, riu, afirmando que estava apenas moendo monstros e que o estudante ferido havia entrado descuidadamente no alcance de sua habilidade. Ethan parecia muito arrogante quando confrontado pelos estudantes protestantes. Ele zombou, afirmando toda a praia como seu território e ameaçando outros para sair. Quando um aluno retrucou alto que era uma área pública, Ethan desapareceu subitamente, reaparecendo atrás do aluno e roçando levemente a bochecha do estudante com uma adaga, que aparentemente não ficou com medo. Ao ver a atitude de Ethan, toda a situação deixou os outros estudantes se sentindo impotentes. Embora relutantes, não havia muito que pudessem fazer além de deixar a área com seu colega ferido. Afinal, Ethan era um estudante de uma das 10 melhores universidades, claramente alguém com quem não poderiam confrontar. Nesse momento, a maga feminina na equipe de Ethan notou alguém matando tartarugas marinhas ao longe. Eles descobriram que a pessoa era um errante sem classe de nível 14. Como havia apenas uma pessoa, Ethan imediatamente agiu, usando sua habilidade de corrente de provocação para atrair as tartarugas marinhas próximas. O plano deles era direto. Ethan atrairia os inimigos puxando sua atenção, e os 2 magos usariam suas habilidades AOE para eliminar todas as tartarugas marinhas próximas, garantindo que mais ninguém pudesse obter nem mesmo um pedacinho. Entendeu? Você quer usar o poder de ataque de área amplo do mago para roubar os abates para todos esses monstros agro. No entanto, dentro do Apocalipse, ainda existe uma configuração de direitos de propriedade. O primeiro a reduzir a saúde do monstro por uma certa quantidade será o único a ter os direitos de propriedade. Sob esses direitos de propriedade,
Outros jogadores que matam o monstro não ganharão nenhuma recompensa. A tempestade de neve vem com efeito de congelamento. A velocidade de movimento de todos os monstros afetados pelo efeito de congelamento será reduzida. Se um jogador morrer dentro do mundo do apocalipse, eles receberão uma punição de uma diminuição no nível e, se o número de mortes atingir um certo ponto, reviver não será mais possível. Haha, foi você quem estava procurando a morte, então você não pode nos culpar. Um vagabundo como você queria roubar nossos monstros. Este é o destino daqueles que vão contra nossa faculdade de Muli. Como esperado, o depois do vagabundo não foi uma correspondência para os magos Sai. Ele não apenas não roubou os monstros. O que está acontecendo? Como a tempestade de neve não o matou? Como ele sobreviveu ao lançamento combinado da tempestade de neve? Por este nível de mago, é o suficiente para matar instantaneamente qualquer classe do mesmo nível. Vocês dois, se apressem e lancem outra tempestade de neve. Precisamos matar os monstros primeiro. Uma tartaruga marinha mutante morta. Você ganhou cauda de tartaruga marinha mutante X32. Ei, seus 3 idiotas. Obrigado pela ajuda. Ele realmente roubou todos os monstros. Eu farei vocês pagarem por isso. Esses 3 idiotas nem conseguiram roubar os monstros com sucesso, mas no processo ajudaram outra pessoa a roubá-los todos. É realmente satisfatório ousar ser tão irracional e arrogante no continente do apocalipse. Você realmente não sabe a imensidão do céu e da terra. E desta vez você chutou uma placa de ferro. Ao ouvir tudo isso, vamos ser um pouco cautelosos ouvindo todas essas coisas de janeiro. Jin Hong está surpreso e diz: Shen Keno, vou lembrar seu nome. Tenho certeza de que nos encontraremos novamente um dia. Vamos embora ouvindo todas essas coisas deles. Os olhos de Chan ficam vermelhos, e com raiva, ele diz a eles: Eu disse que vocês podem ir. Ouvindo as palavras de Chan e vendo os olhos vermelhos, Jin Hong diz com medo: Ei! Vocês já roubaram todos os monstros e estamos deixando vocês ficarem com este lugar. Então, o que mais vocês querem? Chan responde com raiva: É simples. Vou dar a vocês 1 minuto para retirar todos os itens que vocês coletaram agora. Caso contrário, terão que começar do zero novamente. Ouvindo as palavras de Chan, todos os 3 ficam bravos e um deles ataca e diz: Você está indo longe demais. E daí se sua saída de dano é alta? Mesmo que eu tenha que lutar onde ambos os lados vão sofrer, não pense em tentar pegar nada de mim. Então, as pessoas que estavam lá dizem com medo: É aquela habilidade explosiva de bola de fogo, não é? Não admira que ele faça parte de uma das 10 melhores escolas. Ele realmente aprendeu uma habilidade de alto nível em apenas 1 ano. Apesar de os talentos de Chan não serem ruins, no final das contas, ele é apenas um vagabundo. Então não há como ele lidar com um ataque tão poderoso. Vemos o ataque de bola de fogo indo em direção a Chan, mas ele permanece lá, destemido. Por que o grande deus Denha não está se movendo? Se ele esperar até terminar de conjurar, será muito mais difícil lidar com isso, diz Sanvun rindo para Chan. Garoto, você está com tanto medo que nem consegue se mexer um único centímetro. Eu ainda acreditava que você era muito forte, mas parece que você é apenas um bom para nada sem experiência real de combate. No próximo momento, vemos o ataque de bola de fogo se movendo rapidamente em direção a Chan. E Chan também lança seu ataque, luvas de boxe. Ele usa sua agilidade e se move rápido em direção a Sanvun e o atinge com seu ataque, clube de boxe. No momento seguinte, ele fica atrás de San Wen e o atinge com um chute voador, e San Wen voa no ar e cai muito longe. Apesar de tudo isso, San Wen diz para Chan: Você realmente se atreve a me humilhar? Eu ainda não terminei com você. Ouvindo todas essas coisas de San Wen, Jin Hong diz furiosamente para San Wen: Seu idiota, você não acha que já se envergonhou o suficiente? Depois de tudo isso, vemos que os 3 entregam todas as suas pertences para Chan, e Jin Hong diz para Shen: Siga o estudante Shen. Fomos muito impulsivos agora, então espero que você aceite essas coisas de bom grado. Então, Chan pensa em sua mente: 120 tares. Mas é tudo graças a esses idiotas que me ajudaram a economizar algumas horas de tempo. Vocês podem ir agora. Assim que Chan diz isso, os 3 fogem tão rápido dali. E vendo tudo isso, as pessoas que estavam lá riem muito e dizem: Estou vendo isso certo. Ele realmente é um vagabundo? Ele derrotou um grupo de estudantes da Universidade de Mori. Nunca vi um vagabundo tão incrível. Grande Deus, por favor, forme uma equipe comigo. Você pode ser o líder da equipe. Que tipo de equipe você está falando? Você não viu que o objetivo do grande Deus aqui é coletar itens? Apressem-se e façam caminho para o grande Deus, diz outro. Isso mesmo. Vamos logo e vamos embora. Nosso herói Shan pensa: é exatamente o mesmo que no meu mundo anterior. No continente de Apoce, é apenas uma força que decide quem reina supremo. Mas agora,
pelo menos, não haverá ninguém atrapalhando meu caminho. Ele continua a reunir os itens necessários para completar a missão. Então, vemos a janela de missão da Sombra Escura aparecer, desaparecendo. Missão escondida da Sombra Escura. Materiais necessários: X400 cauda de tartaruga marinha, X400 cana de pesca de bambu preto requintado. Então, Chan começa a completar sua missão e pensa: como ainda preciso de outras 239 caudas, parece que vou ficar acordado a noite toda. Chan passa a noite toda caçando, e o próximo dia chega. Finalmente, coletei todas as 400 caudas. Não é de se admirar que esta missão consuma tanta energia, mas pelo menos eu subi de nível após completar a missão. Chan sorri ao olhar para sua janela de status. Depois de usar meus 6 pontos de atributo não atribuídos em agilidade, minha agilidade finalmente ultrapassou a barreira de 100. Com um poder de combate de uma dúzia de 10, estou com medo de que seja um feito que até mesmo muitos novatos não conseguiriam alcançar. Agora que tudo está pronto, é hora de eu completar a missão e obter essa arma de novato. A cena muda para a Universidade de Morin, e Jin-Hong fala com o monitor de classe deles. É realmente necessário fazer tanto alvoroço para lidar com um vagabundo? O que você sabe? Mesmo que aquele garoto seja um estudante como nós, suas habilidades de movimento são realmente incomuns. Para destruí-lo completamente, não podemos ser descuidados, responde o monitor de classe. Ele então pergunta a Jan Yanir e Sanvun: como estão as coisas nas tarefas que designei para vocês? Jan Yanir responde com um sorriso: monitor de classe, já coloquei alguém para ficar de olho em Chanjimo, então não há como ele atrapalhar. Sanvun também diz com um sorriso no rosto: eu também entro. Há alguém que recusaria dinheiro no caso de ele dizer que não tem interesse em dinheiro, então isso só significa que você precisa adicionar mais dinheiro. Então de repente vemos uma explosão e aquele que fez a explosão é Sanvun e devido à explosão muita terra começa a voar e Jin-Hong aplaude e diz que não é de admirar que você, o orgulho dos céus da Universidade de Ming, consiga usar a habilidade de bola de fogo explosiva a tal ponto. Depois de algum tempo removendo a terra, vemos o rosto de Guiyun em pé no pilar e ele está surpreso e diz que esta área está deserta há vários meses e ninguém normalmente vem fazer uma visita. Eu me pergunto qual é o propósito do jovem mestre da família mais rica de Tianyai, a família Jin. Vindo aqui ouvir todas essas coisas de Guiyun, Jin-Hong fica surpreso e diz: desde que o colega Goon me conhece, serei direto. Eu tenho aqui um plano de combate e queria convidá-lo para participar e depois de ouvir tudo isso, Guiyun diz a Jin-Hong que não está interessado em dizer isso. Guiyun começa a sair de lá e então Jin-Hong fala com raiva de trás: mas colega Gu, eu não terminei. Eu não vim aqui com a ideia de deixar você ajudar de graça. Você não está prestes a passar pela sua segunda mudança de classe. Posso fornecer todos os recursos de que você precisará para passar pela sua mudança de classe. Guiyun respondeu que não, obrigado. Dizendo isso, Gu começa a sair de lá. Então Jin-Hong e seus colegas dizem: ah, não vá. Então Jin-Hong conta a Gogo sobre Chan, colega. Gu, para dizer a verdade, eu planejo pedir sua ajuda desta vez para ensinar uma lição a um aluno e eu concordarei com quaisquer condições que você tenha. Fomos impiedosamente intimidados por aquele cara ontem. Depois de ouvir todas as palavras de Jin-Hong, Gu coloca a mão no pescoço e diz que ele é apenas um aluno de nível 14. A força daquele cara é insondável a ponto de mesmo a força combinada de nós três não ser suficiente para ser seu oponente. Afaste-se. Jin-Hong fica surpreso ao ouvir todas essas coisas de Gu e quando vê Gu começar a sair de lá, ele grita de trás dele dizendo que não só isso, mas aquele cara também é apenas um vagabundo. Ao ouvir isso, Gu para e faz uma cara de perigo e diz: um vagabundo interessante. Eu originalmente pensei que todos os alunos em toda a província do mesmo grau eram todos lixo, mas desta vez finalmente encontro um oponente que despertou meu interesse.